Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast e hoje, com muito orgulho aqui, recebendo o Rafael Ferres, que é presidente do CREFITA 3, CREFITA aqui de São Paulo, Conselho Regional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e também uma pessoa super engajada e uma referência em gestão e empreendedorismo, que é um assunto que é muito relevante para a gente. Então, Rafael, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite numa plena sexta-feira e por vir aqui dividir um pouco da sua história com a gente. Se você puder nos permitir te conhecer mais e contar um pouco mais, vai ser muito construtivo. Seja bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, aprender junto, discutir, contar um pouquinho aí de quem que é o Rafael, né, e escutar de vocês também, que estão à disposição. Acho que a gente pode começar por aí. Conta um pouco pra gente quem é o Rafael, né? Quem é o Rafael? E até eu queria entender como que a pessoa vira presidente do CREFITA. Né? Tão jovem desse jeito, novo, né? Não tem uma marca de estresse no rosto. Ainda, calma. Agora tá começando. Não tem uma marquinha de estresse. Sabe, quando eu entrei no CREFITA, eu conheci numa reunião, né, de gestores, né? Ele falou assim, o seu cabelinho tá pretinho, calma, vai ficar branquinho. Já tem uns fiozinhos brancos aqui com 2 anos e meio de gestão. A gestão é cara, né? Gestão, ela envelhece, mas aquela experiência, tá bom. Bom, mas vamos lá, né? Então, resumindo, né? O Rafael, fisioterapeuta de formação, né? Nascido e criado na Itaquera, né? Zona Leste de São Paulo. Dizer que você é corintiano, né? São Paulino. Pô, Rafael. Graças a Deus. Pô, Rafa. Eu aprendi a vencer, né? Então, eu tô um pouquinho, não tô muito bem agora, mas eu aprendi a vencer, então... Tô brincando, mas São Paulino. Porque não tinha um estádio nessa época. Na época você tinha, né? Prometeram camisa, sabe aquele negócio? Não, prometo uma camisa quando é criança. Então você é São Paulino, aí ficou, né? Ficou, tá tudo certo. Então, estudei, né? Sempre naquela lógica, escola pública, né? Estudei com ProUni também, eu cursei fisioterapia numa universidade particular, né? Então, sempre tive, né? Na lógica da militância, né? Então, quem está nas periferias tem menos acesso à cidade, né? Isso é um conceito mesmo, né? De política pública, inclusive, que a gente precisa sempre olhar. Então, eu sempre fui crítico, né? Para arrumar um emprego, para ser empregado, o seu CEP influencia, né? Não sei hoje, né? Mas antigamente tinha essa questão. Então, eu sempre fiz o possível para tentar sair daquele lugar que eu estava, né? Então, eu cursei, né? Eu iniciei a fisioterapia aos 17, né? Cursei aos 17 anos, terminei acho que com 21. Como eu sempre gostei muito de política, durante toda a minha graduação eu sempre participei dos movimentos. Então eu era aquele cara que ajudava nas manifestações aqui na Avenida Paulista, ia para Brasília, enchia ônibus, inclusive pelo conselho também, né? O conselho mandava lá os ônibus para Brasília e eu sempre era um dos agitadores, né? Que vamos lá. Teve a época do projeto de lei do ato médico, que teve muitas idas a Brasília. Numa dessas idas, nós tínhamos um presidente aqui, né? Que é Reginaldo. Ele me conheceu, né? Eu era estudante ainda, e aí não tinha quem conversasse com deputados, né? Com senadores. Eu acho que era um partido que estava todo reunido lá. Não tinha ninguém, eu falei, não, eu vou, vamos, né? Estudante. Falei no meu jeitão lá. E aí, quando não tinha ninguém, foram chamar alguém, aí foram chamar ele, mas quando ele chegou, eu já estava lá falando, finalizando, tal, ele olhou e falou, vai lá no CREFITA e tal. E a gente tem aquele paradigma do conselho, né? Aqui CREFITA, o quê, né? CREFITA é coisa ruim, né? Não atrapalha, etc. E acabei não indo. Mas depois, né? Nós nos encontramos em outros momentos, né? De luta, né? Pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, enfim. E acabei, né? Indo e acabei colaborando por um tempo, naquela época no CREFITA, né? Não como membro da gestão, né? Mas como um colaborador, né? Um voluntário. Um voluntário, eu ajudava ali e tal. E me despertou, né, curiosidades, né, para conceitos legislativos, de gestão. Em 2013 eu também já estava abrindo ali a primeira empresa, e aí eu já faço um paralelo, né, com isso, mas... E aí acabei ficando no conselho, trabalhei bastante aqui na capital na época, né, visitando profissionais, etc. E aí isso acabou me dando uma certa referência para algumas pessoas, né. E, paralelo a isso, eu sempre questionei, né, esses modelos de relação de cuidado que tinham, né, nas clínicas, consultórios. Então, eu nunca quis participar disso. Aí, acabei me encontrando na indústria e no comércio, né? Então, a minha primeira empresa foi hoje, né, uma distribuidora de produtos de saúde, mas ela começou lá, eu vendendo de porta em porta, nas clínicas, etc. Depois, acabei me desenvolvendo no ensino também, né, no ensino, empresas de ensino.
e agora acabei migrando para a gestão, que é o meu projeto central hoje, né? Mas essas empresas, elas existem ainda, elas funcionam sem mim, né? Então já ajuda bastante. Então sempre teve um paralelo entre a gestão privada e o desenvolvimento dessas habilidades e competências para esse conceito de quem que é o fisioterapeuta, seus direitos, suas prerrogativas. Então foi dentro dessa lógica. E como que funciona assim? É uma votação para se tornar o presidente do conselho? Como é que funciona isso? Nós temos eleições, né, de 4 em 4 anos, né? São eleições administrativas, então elas não têm uma data fixa, né? Cada conselho regional, no nosso caso, ele tem uma data. Hoje quem organiza a eleição é o Conselho Federal, né, o COFITO. Então a gente abre a eleição e o Conselho Federal vai decidindo quando que é a votação, etc. Aqui em São Paulo é online, né? A nossa foi online, pode votar online. E aí você elege, são 18 conselheiros, né? Porque apesar de normalmente ficar centrado na figura do presidente ou da presidente, você tem todo um conjunto de pessoas que são eleitas para isso. Então são 9 conselheiros efetivos e 9 conselheiros suplentes que são eleitos. Eu não sou eleito como presidente pela categoria. Eu fui eleito pelos 9 conselheiros efetivos, que lá no primeiro dia, no primeiro ato, eles definem quem é o presidente e quem é o vice, né? É óbvio que isso vai se encaixando no desenrolar, né, do trajeto. Por 4 anos. Por 4 anos, né? Então, a gente faz dentro dessa concepção. Hoje nós temos aqui um presidente que é fisioterapeuta, eu, e uma vice-presidente que é terapeuta ocupacional, que é a doutora Patrícia. Que legal. Que legal. Ou seja, essa veia empreendedora sempre esteve com você, né? De alguma forma, porque você logo que se formou, não foi necessariamente para a clínica, para a linha de frente, já foi mais para essa vertente. E isso veio da sua história, de algum contexto familiar? Você acha que você se direcionou para isso por algum motivo específico? Eu acho que sim, porque eu tenho mais 2 irmãos e os 2 também são gestores, né? Então, dentro dessa área da gestão, do empreendedorismo. Nas suas áreas, obviamente, mas dentro dessa... construindo o negócio, né? Eu acho que sim, porque nós não temos... pelo menos na minha história, eu não tive muitas oportunidades para ter uma relação de emprego saudável que me falasse assim, olha, quero ter um emprego, quero trabalhar dentro de uma estrutura. Eu não tive, né? Então, talvez isso cria uma lógica de se desenvolver. Mas eu sempre gostei do desafio. Eu não tenho muito... Essa é a minha característica, né? Não é que é melhor ou pior, mas eu não consigo ficar... dentro do mesmo projeto por muito tempo, né? Eu gosto, então, de criar esses projetos, criar esses processos de trabalho e já visualizar outra questão, né? Então, eu sempre trabalhei dentro desse sentido. Então, talvez seja perfil mesmo. E seu desafio é grande agora, né? Você falou que foi eleito em 2018, né? 21. É verdade, você não direito 2018. Enfim. A gente falou da pandemia. Porque confundiu a pandemia. É uma lacuna de tempo que a gente viveu, né? Uma coisa meio louca. Tem o tempo pré e pós. Sim. E mudou bastante o mundo, assim, né? A pandemia. E a gente sabe que a área da saúde foi uma das áreas mais impactadas, né? Ao mesmo tempo que foi uma área que destacou muito na época da pandemia, eu acho que para os fisioterapeutas teve muita essa ambiguidade, assim, né? Que ao mesmo tempo que os fisioterapeutas ficaram em foco por conta da reabilitação do Covid, especialmente o pessoal da hospitalar, muitas clínicas que sofreram horrores, que fecharam as portas e que tiveram muitos profissionais com dificuldade de trabalho, acho que como todo mundo, né? A gente fechou, né? O mundo, ele fechou, né? Eu acho que isso tem impacto econômico que incontrolável, né? E muita gente ainda, muitas empresas, muitos negócios, muitos profissionais convivem com isso até hoje. Eu acho que a pandemia ela foi um momento importante para a gente até fazer uma reflexão, talvez assim, mais social do que interno, enquanto corporação, enquanto categoria, né? Da importância do fisioterapeuta, né? Perfeito. Terapeuta ocupacional também. Mas como tudo, isso passa, né? Então, talvez a gente tenha criado um reconhecimento social que a gente precisa preservá-lo, né? É sempre avançar dentro desse sentido. Então, não adianta a gente só ser guerreiro quando o problema acontece. A gente tem que manter a qualidade assistencial, que é isso que a gente sempre cobra, né? Então, a gente tem que promover a fisioterapia para que aqueles que estão contratando, aqueles que estão financiando, aqueles que estão sendo atendidos por fisioterapeutas, eles entendam a importância nos seus diversos momentos e diversos níveis de atenção. Acho que a pandemia ela trouxe um holofote muito para a fisioterapia, né? Porque é uma profissão que realmente já faz esse trabalho há muitos anos. A gente sabe a importância, né? Quando você precisa de fisioterapeuta, a importância da fisioterapia.
Mas eu acho que a pandemia ela trouxe holofote para a profissão também, né? Eu acho que o desafio é justamente esse, é continuar mostrando essa importância também, né? E eu acho que também, assim, Rafael, eu queria entender um pouco, né, da sua posição como crefito, assim, esse trabalho de aproximar o fisioterapeuta do conselho também, né? A gente vê que a gente, como acreditando, assim, sempre que a gente precisou do conselho, ele esteve lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente... E eu queria entender um pouco isso, assim, se é uma estratégia do conselho mesmo, né? A gente está trabalhando para vocês, os fisioterapeutas. Quando vocês precisarem do conselho, estaremos aqui, né? Uhum. Mas não necessariamente é um trabalho de aproximação entre o fisioterapeuta e o conselho, né? A impressão que eu tenho, tá? Você pode ficar à vontade para, né, para mostrar o seu ponto de vista, mas eu queria entender um pouco se realmente é uma estratégia isso. O crefito, ele faz essa abordagem de suporte, né? E se a classe ela precisar, vocês estão lá, que como quando a gente precisou, mas ou não. O desafio agora é linkar mesmo, é trazer o fisioterapeuta mais para próximo, para discutir, para trazer, né? Porque eu acho que essas trocas ajudam muito na evolução do todo, né? De tantos clínicas quanto o conselho, e uma coisa está linkada na outra, né? Na profissão em si. Nós sempre tivemos a compreensão, isso é claro para a gente, que o fisioterapeuta, historicamente, o terapeuta ocupacional, eles não tinham ou não têm ainda uma boa conexão com o crefito. Primeiro que a gente começa que nós temos que pagar um imposto para poder trabalhar, né? Então, assim, nós não temos, como sociedade, boa relação com um órgão de classe. É o nosso Brasil, histórico. Isso é do Brasil. Contexto, isso porque é o nosso histórico. Porque os conselhos, eles sempre tiveram uma abordagem persecutória. Porque não adianta a gente pensar, por exemplo, a função principal de todos os conselhos é a fiscalização do exercício profissional. Não adianta você achar que fiscalização é faca no pescoço. É abrir processo ético e dar penalidade para profissional. Isso é parte do pedacinho da fiscalização. Isso é parte de um pedacinho da função do conselho, da atividade do conselho. O grande problema que a gente tem é alertar esses profissionais, instrumentalizar eles para mitigar o risco de incorrer ao erro. O que a gente vê hoje, que são erros que são extremamente fáceis de serem prevenidos. Sim, né? Então, por que a gente espera esse profissional incorrer no erro para punir ele lá na frente? Então, a nossa abordagem foi o contrário. Assim, nós temos que fazer uma aproximação. Só que não dá para também décadas de relação tradicionalmente persecutória, você achar e falar assim, olha, agora o conselho mudou, vamos dar a mão e vamos seguir junto. O profissional está em dúvida. Então, essa aproximação que a gente faz, a gente vai até o profissional justamente para dizer para ele, olha, é assim que faz, é assim que tem que construir, você tem algum problema? Nós temos dois casos judiciais muito interessantes, são fisioterapeutas que prescreveram exames numa visita dessa, de conexão de um agente do conselho com esse profissional, e ele disse assim, eu fui cerceado em prescrever um exame, etc. Aí nós notificamos o laboratório, são 2 grandes laboratórios, e nós vencemos essa ação judicial. Então, isso é aproximação, porque exercício profissional não é só o que está sendo prestado, é tudo que envolve. Então, se ele tem um cerceamento profissional, está influenciando no exercício profissional dele. Então, o conselho ele também tem essa dinâmica de entender quais são as potencialidades que talvez estejam até prejudicando, né, o seu exercício profissional, e a gente se ajudar, a gente fazer essa troca para elevar a categoria. Então, nós temos um direcionamento, aí é mais para clínicas e consultórios privados, para hospitais também a gente tem projetos específicos, e um olhar também para o serviço público, que eu acho que é um grande problema, uma grande lacuna que a gente deixava, né? Então, o conselho ele não ajudava o gestor municipal a entender o que é fisioterapia e o que é terapia ocupacional. É por isso que hoje a gente convive com filas enormes nos serviços, porque eles não estão estruturados para receber a demanda epidemiológica que hoje existe. Por exemplo, dor crônica, né, ou dano permanente. Então, não estão preparados porque eles não sabem como organizar a fisioterapia, a terapia ocupacional para isso. Porque, no fundo, quando a gente fala de gestão, nós somos prestadores de serviço. A gente resolve o problema dos outros. A gente resolve o problema das sociedades, sejamos empresas privadas ou serviço público.
Nós somos solucionadores de problema. Então, se a gente não entender o que é valor dentro dessa relação para resolver problema, nós vamos ser ineficientes. É óbvio que o privado ele acaba perdendo competitividade. O serviço público ele acaba tendo, ele fica inchado. Né? Então, o que a gente faz também é uma aproximação. Então, essa aproximação é com os profissionais, é com os gestores e também com a sociedade. Para o usuário ele estar dentro do conselho e ele entender que ele pode dialogar com o conselho e trazer quais são os problemas que regionalmente ele tem e a gente tentar junto com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais resolver. Então a gente trabalha mais nessa dinâmica. É óbvio que nós não somos lenientes com o erro. Quem erra e quem insiste no erro tem os seus procedimentos. Né? Nós temos que punir, não tem jeito. Sim. Mas a ideia é sempre fazer o possível para orientar esse profissional e evitar que ele incorra no erro. Vocês estão falando muito de gestão agora, né? Porque até a gente estava batendo um papo um pouco antes. O fisioterapeuta que quando ele entra na faculdade, a grande maioria dos casos, né? É muito mais ligado a uma parte de cuidado, de atendimento. Mas a realidade na prática é que ele tem que ter esse olhar para a gestão também, porque é ele que é responsável pelo agendamento, é ele que é responsável pelo financeiro dele, ele é o fisioterapeuta, né? Mas ele isso. Ele é o próprio negócio. Ele é o próprio negócio. Empresa, ele é a empresa, mesmo que né? ele não tenha uma clínica ou que ele trabalhe em alguma clínica, ele é o próprio negócio. Aquele fisioterapeuta que está no atendimento domiciliar e vive disso, ele é o próprio negócio, né? E na faculdade a formação de fisioterapeuta não tem, né? Essa parte de gestão, empreendedor, enfim. Né? É um desafio esse, né? Seu também, né? Acho que de trazer um pouco esse olhar para a gestão também, né? Você fala muito de gestão, né? Inclusive, né? Você tem o seu Instagram, para quem não acompanha o trabalho do Rafael, é Rafael Ferres, né? E você também tem um de gestão de negócios, né? Que você fala bastante de gestão, né, Rafael? É o desafio também esse de trazer esse olhar para o fisioterapeuta, da importância de olhar como um empreendimento mesmo, né? Ele é o empreendimento dele, né? Ele é o gestor, ele atende, mas ele também é a empresa dele, né? Eu acho que tudo é gestão. Tudo, né? Para a gente fazer esse podcast aqui, por exemplo, nós fizemos uma gestão de tempo, né? Uma gestão de recursos humanos, uma gestão de infraestrutura, etc. Então, tudo é gestão. Eu acho muito difícil, nós estávamos até comentando, né? O fisioterapeuta ele ser formado como gestor numa faculdade, porque você tem muito conteúdo, e hoje, aparentemente, não se tem uma intenção de aumentar a grade. Ao contrário, né? Reduzir custo com a formação. E o que eu percebo é que o fisioterapeuta ele busca esse conhecimento de gestão. Os mais novos não, mas os que já estão dentro da carreira, quando bate na bunda a água. Né? Então, assim, olha, aconteceu um problema, agora eu preciso... procurar alguma coisa, precisa fazer. E assim, não se forma um gestor da noite para o dia. Né? Eu acho que a gente precisa pensar que o fisioterapeuta ele faz gestão desde que ele inicia o seu atendimento. Só que é uma gestão que não é administrativa, é uma gestão da relação de cuidado. Ele recebe o paciente, ele faz avaliação, ele dá uma hipótese diagnóstica, faz um processo de cuidado, elabora um prognóstico e dá alta. Então, esse é um projeto, né? E tem os seus processos de trabalho. Ele precisa também fazer isso na carreira dele, como a Natália traz. Então, por exemplo, eu tive um caso de um fisioterapeuta domiciliar. Ele atendia quase todos os pacientes dele na Zona Leste, ele tinha um na Zona Sul ou Zona Oeste. Ele atravessava a cidade para atender um paciente. Né? Então, não faz sentido como modelo de negócio. Paulo, você gasta 3 horas para fazer 1 hora de atendimento, né? Ou Só mais. que você recebe por uma, né? Recebe por uma. Mas a realidade do fisioterapeuta é essa, né? Essa é a realidade. Mas não é por falta de paciente lá na Zona Leste que ele fazia isso. É porque ele não tinha um mínimo de estruturação de custo e ele não percebia que aquilo onerava ele. Né? Não gerava mais lucro. E não é deixar o paciente desassistido, é ter um colega, assim, pode atender esse paciente, esse caso, etc. Para mim é complicado. Né? Então, e eu acho que a gente tem o grande problema do fisioterapeuta hoje, nessa questão de gestão, é que aqueles 3 níveis, né, estratégico, tático, operacional, nós estamos muito no operacional. A gente atende, nós não podemos ter orgulho de acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite com a agenda cheia.
né? Porque não tem nível de escala isso. Precisa ter um tempo para pensar, para fazer até Em longo prazo isso não é sustentável. Não né? é sustentável. Porque o nosso físico, o que a gente também escuta muito dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, eu não sei até quando eu aguento. Eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, porque eu tô ficando cansado. Mas é óbvio que você tá ficando cansado. Que se você se sustentar, você precisa trabalhar 12 horas no dia seguidos e correr a cidade por 12 horas... Não tem como isso você manter isso por muito tempo, né? E não é o que você falou, você não tem como escalar isso e transformar isso em algo maior, assim, né? Que te vai trazer outro tipo de renda ou, enfim. E eu acho que uma coisa interessante do que você está falando é que dentro da área da saúde, quando a gente vai procurar, isso foi uma dificuldade que eu passei. Quando você vai procurar, não, então eu preciso entender mais sobre gestão. Eu preciso entender mais sobre esse universo que não me foi apresentado lá atrás, de alguma forma, e agora está sentindo falta porque a água está batendo na bunda. O que eu faço? A maioria dos cursos disponíveis, eles não falam na nossa linguagem. Então, depois de um tempo, você entende que é tudo a mesma coisa, que é o que você falou. Você faz a gestão do seu dia, você faz a gestão da sua vida, você faz a gestão do paciente, você faz a gestão de tudo. Mas no início, para você entrar nesse mundo, as pessoas que dão aula sobre isso, que formam, que estão nos cursos, eles não falam muito a língua de quem é da área da saúde, de biológicas. Nos faltam exemplos, então às vezes parece que aquilo não cabe na sua realidade. Demora um pouco para criar essa relação. E eu acho que isso é também uma dificuldade para as pessoas que querem, que estão buscando entender mais sobre isso. A teoria de Forge, né? Se você explicar a administração, você vem com as teorias da administração, que óbvio que são importantes, mas não são pragmáticas para o dia a dia de quem... eu sou fisioterapeuta, não quero me tornar um mega gestor, um empresário, etc. Não, eu quero fazer a gestão da minha clínica, do meu consultório, né? Porque tem um ponto que a gente precisa entender. Clínicas e consultórios de fisioterapia, né? Eu estou centralizando, obviamente que tem das equipes, etc. Mas clínicas, elas, majoritariamente, elas estão dentro de um tamanho de micro ou pequena empresa. Dificilmente você vai ter uma clínica, eu tenho uma franquia. Então, tudo bem, não é mais clínica. É uma rede de franqueados, é um outro negócio. Então, micro e pequenos negócios, os gestores de micro e pequenas empresas, eles têm características diferentes. Então, dificilmente, alguém que tem um consultório, uma clínica, vai ter um gestor de marketing. Agora você tem gestor de tráfego, design, vai ter um gestor financeiro, vai ter um contador, vai ter um advogado. Dificilmente você vai ter isso. Então, você vai ter que ter um termo de consentimento para não precisar acionar jurídico a todo tempo. Então, você vai precisar ter uma gestão de prontuário com indicadores para você fazer uma análise, para você ter de repente, menos corpo clínico atuando. Você vai ter que ter uma gestão financeira mais adequada para não precisar ir pedir crédito para banco. Então, assim, o nosso ecossistema de micro e pequena empresa, a margem para erro é muito menor. E é isso que os nossos profissionais muitas das vezes não entendem. E quem, às vezes, está à frente desse desenvolver habilidades e competências do outro para a gestão, também não reconhece esse lugar que nós estamos. E aí vem com uma metodologia da Netflix, da Apple, do Facebook, que não é pragmático para a nossa realidade. Tudo bem, são boas, né? Mas a gente precisa entender o ponto que nós estamos enquanto empresa, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para desenvolver fisioterapeutas para a gestão. Que eles entendam o que nós somos, né? O que nós somos para a sociedade e onde nós estamos como modelo de negócio. E o Crefito tem alguma vertente nesse sentido hoje? De também buscar oferecer esse tipo de suporte, esse nível de orientação, essa construção para os profissionais? Tem algum projeto em relação a isso? Nós temos bastante projeto, alguns já não são projetos, são programas, né? Então, por exemplo, quando nós entramos, nós instituímos a Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Justamente porque existem questões da gestão que um funcionário do conselho ele não vai saber responder. Então, precisa ter um corpo ali que faça essa conexão com esse profissional e tente trazê-lo. O tema de gestão e empreendedorismo ele está incluído em basicamente todos os fóruns do conselho. Todo lugar que o conselho abre para a discussão da categoria, a gestão e empreendedorismo ela está inserida. Nós já fizemos diversos fóruns e nós temos uma parceria com o Sebrae, né? Então, essa parceria é interessante, que não é uma parceria só de curso. Então, o Sebrae, nós vamos para a 3ª edição já. O Sebrae ele vem dar uma trilha de capacitação com os principais eixos que eles consideram para estruturar modelo de negócio. E depois você tem uma consultoria personalizada. Quem cumprir 75% dessa carga horária do curso, tem uma consultoria personalizada. E depois, quem passar por essa consultoria,
tem direito a acesso ao Banco do Povo, que é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a crédito com juros baixos, né? Juros que nem a mãe da gente empresta dinheiro para a gente. Então, nós temos uma trilha justamente para pensar no crédito, mas pensar na utilização desse crédito também. Então, ele ser estratégico e a consultoria personalizada do Sebrae para ele dizer assim, olha, meu problema é esse, esse é o meu momento enquanto gestão, eu preciso resolver isso. Né? Porque também tem muito isso na gestão, né? A gente tem respostas genéricas, né? Eu brinco que quando a gente vai fazer as aulas, assim, quem precisa de mais paciente? Todo mundo levanta a mão. Por quê? Todo mundo levanta a mão porque fala, é dinheiro, preciso de mais dinheiro. Aí quando a terceira pergunta, poucos respondem. Por que você precisa de mais dinheiro? Por que seu negócio precisa faturar mais? Né? Então, assim, óbvio, né? É bom faturar mais, mas a gente precisa saber o porquê. Porque às vezes não é mais paciente, é um gerenciamento do que você já tem. Né? Então, nem capacidade operacional tem de análise. Né? Eu não sei quanto que eu posso atender, eu só quero colocar mais para dentro. Né? Então, assim, tem que fazer uma gestão que ela ultrapassa essas respostas que são padrões. Né? Você vai padronizando. E a condição de empreender ela é sempre local. Então, assim, aqui eu tenho uma condição de empreender. Eu vou para o interior de São Paulo, é outra. Eu vou para o litoral, é outra. Então, você tem que avaliar qual é a sua condição. Não dá para pegar uma metodologia, copia e cola, isso aqui vai dar certo para mim. Né? E não tem um mundo perfeito, né? Porque você começa de um formato e muda tudo, né? E você tem as demandas vão mudando, o né? As tempo necessidades todo, vão né? mudando. É isso, não existe um modelo pronto, né? Existe um modelo para seguir, mas é experienciar também na prática ali, né? E aprender na prática também, né? Um pouco. Que é você fazer essa construção porque a habilidade e competência, você faz o desenvolvimento da competência, aprende, etc., mas tem que ter habilidade também de como que você vai usar aquilo. Né? Então, por exemplo, vocês 13 anos, tanto de problema que vocês já passaram. Né? Mas se for pensar em resolver o problema que já foi ou que vai acontecer, o negócio não vai para frente, tem que ser o problema de hoje. E é um problema novo a cada hoje, né? A cada dia é um problema novo. O problema ele só é um problema se a gente não resolve, né? Se a gente resolve, ele deixa de ser um problema. Ele mas passa acontece outro, aí descobre outro, aí você resolve, você descobre outro. Mas e você é isso. Que é você trabalhar sempre no processo. Não é, eu acho que quem trabalha almejando só, não, olha, agora eu cheguei nesse resultado, é isso, tá estagnado e essa vai ser a condição de sempre. Não vai, você não sempre vai trabalhar nesse processo, sempre vão surgir outras demandas, outras necessidades, outros problemas e você tem que ter se motivar por esse desafio. De todos os dias entender, poxa, qual é o desafio do momento? Peraí, como que a gente vai trabalhar para solucioná-lo, para a gente ultrapassá-lo e ir para o próximo, né? Exato. Eu acho que faz parte de gostar do processo também, né? Entender que coisas boas, elas também geram problemas. Então, eu tenho uma sala e eu quero ampliar para uma clínica. Você vai ter diversos problemas nesse programa de expansão, nesse projeto de expansão. Você vai ter problema de infraestrutura, vai ter que pintar a sala, vai ter problema com pedreiro, vai ter problema com vigilância sanitária. Com o Crefito talvez vai ter que fazer adequações. Porque faz parte, né, da dor do crescimento. Né? Então, assim, eu acho que é a gente saber lidar com o que a gente tem no momento, que eu acho que é o nosso grande desafio hoje. O fisioterapeuta, ele entender que nem tudo é para ele e que ele precisa encontrar o problema, identificar o real problema dele e encontrar metodologias, né, que vão acelerar esse processo de solução. Né, e desenvolver habilidades para enfrentar a dor, né, para reconhecer o problema e para sobressair desse processo. Eu acho que é o que você disse mesmo. É enfrentar o processo e curtir também. Né? A gente tem que entender que isso nos fortalece. Né? Faz parte, né? Faz parte. De crescer mesmo, é a dor do crescimento, né, o que você falou. E o fisioterapeuta é muito legal saber que o Crefito tem essa parceria com o Sebrae. O Felipe sabe, eu sou fã dos projetos do Sebrae, das consultorias e tudo mais. É empreteco, não? Eu também. Eu sou super fã, né, de várias formas. Acho que realmente muda uma chave pra gente. E o fisioterapeuta que tiver interesse em participar desse projeto junto do Sebrae e do Crefito, como que funciona? Onde ele procura? Como que ele, enfim, se inscreve? Como que ele tem que fazer? E eu acho, né, que não só esse projeto, né? Era uma dúvida aqui, quando você estava me falando, eu estava pensando aqui também, assim, eu vejo que vocês fazem um monte de ação, né? Só que não chega muito pra gente. E aí, de novo, eu não sei se é um erro das clínicas, dos fisioterapeutas, de não acompanhar muito o que o Crefito tá fazendo, ou se é do outro lado também, né? Ou não tem mesmo esse lugar de ambas as partes, né? A minha dúvida é como que a gente tem acesso a tudo isso, assim? Como que o fisioterapeuta tem acesso a todas
os projetos, cursos, a todas as ações que o Crefito está fazendo? Vamos lá, assim. Qual que é a nossa dificuldade, a nossa ponte, né, entre os serviços, os profissionais, etc. Primeiro que nós somos um órgão público. E órgão público, a gente, nós não temos costume de atualizar dado, né? Eu tô com o meu RG vencido há um tempo, né? Então, assim... Ainda bem que não é carta de motorista. Mas porque eu perdi a carta, vou ter que fazer agora lá do poder. Mas você tem a gente não tem o hábito, né, de fazer essa atualização cadastral. Então, manda um e-mail, não chega. É por isso que a gente vai até o profissional hoje, né? Obviamente, também para fazer o dado cadastral dele, mas e fazer essa conexão dizendo, olha, tem isso. E aí os projetos ligados ao setor que ele está atuando. Então, por exemplo, a gente vai num hospital, nós não vamos falar de clínica e consultório, nós vamos falar dos projetos para hospitais. Até interessante essa questão de dado cadastral, porque isso é um problema tão grande para a gente que hoje a gente fez um sistema de token. Nós temos uma área exclusiva, essa área exclusiva ele pode emitir documentos com assinatura eletrônica avançada, né, dispensar o carimbo, etc. Vai com lei federal ratificando, com conselho ratificando, atestado, recibo, etc. Mas ele também tem que atualizar sempre o e-mail dele a cada 15 dias. Então, isso nos ajuda muito. A gente aumentou bem a nossa taxa de entrega de e-mail, de abertura de e-mail. Mas é muito difícil você ter essa relação muito próxima de muita informação com os profissionais. Acho que a gente vem crescendo bastante. Mas a gente sempre publica, né? A gente tem site, rede social, a gente sempre publica. É interessante, inclusive, que eu brinco que no Brasil a gente vive... as instituições, elas não são muito valorizadas, né? Às vezes uma informação que eu posto no meu perfil, ela tem muito mais engajamento do que no perfil do conselho, né? Inclusive o alcance, sei lá, o meu deve ser 10, 12 vezes mais do que o do conselho. Justamente por conta que a gente acaba se pegando em figuras, né? A gente segue o presidente da República, mas a gente não segue o GovBR, assim, né? Tem a gente tem essa lógica, né? E como, né, a minha atividade acaba não sendo só o conselho, eu não consigo passar tudo, né? Lá. Mas para quem quiser, por exemplo, eu tenho uma dúvida eu sou da saúde da mulher, da neuro, eu tenho uma dúvida, o que tem para mim? Abre lá um chamado, manda um WhatsApp, que agora a gente tem o WhatsApp, né? O conselho atende, então, por sistema de multicanais. Manda lá, que vai abrir um chamado e vai ser encaminhado para uma diretora. Essa diretora ela vai remeter para o lugar ideal. Porque hoje a gente tentou fazer justamente essa conexão e também tendo gente técnica, né? Você tem que ter pessoal para também fazer essa construção. Não dá para eu achar que eu sou da indústria do comércio e vou falar de neuro. Passar vergonha. Tem algum portal, alguma coisa com essas informações? Não é uma forma mais fácil, de repente, das pessoas terem acesso à informação, conhecimento? Tem, crefito3.org.br, é o site do Crefito. Tem tudo lá, sim, todos esses projetos. Tudo lá. E eu acho que cabe também a gente, fisioterapeuta... A gente fisioterapeuta. Não, a gente como a gente fisioterapeuta tá querendo mas você tá assim, porque tá vivendo há tanto tempo com tanto fisioterapeuta que já tá incorporando. Acreditando assim, né? Cabe a gente também estar próximo, né? Pesquisar, ir atrás, tudo, porque é muito fácil essa posição, né? Que é isso que a gente falou lá do começo, que é do Brasil isso, né? Assim, é muito fácil essa posição. O conselho tá lá, tá tudo certo, eles não fazem nada, tá tudo lá. Mas o que tá fazendo, né? Eu tô indo atrás, eu tô entendendo também, né? Porque, infelizmente, é cultural isso, eu acho. Eu acho que a gente, assim, ó, eu converso sempre com o pessoal nesse sentido de que a gente precisa aceitar que essa é a condição, né? É o problema. O problema, ele é esse. Não se muda a cultura em 1, 2, 3 anos. Perfeito. A gente tem que estabelecer uma relação conselho profissional para que no futuro outras gestões e os profissionais, eles possam, daqui 10, 20, 30, 40 anos, ter essa relação. O conselho é uma relação até melhor, obviamente. Então, assim, é mudar a cultura, estabelecer valores, né, que a gente, inegociáveis, né, para que os profissionais entendam que, nossa, é possível ter uma cultura de solução. Eu tive um profissional esses tempos que ele me encontrou em algum lugar, assim, fora do conselho, e falou, eu tô com um problema, etc. Daí eu liguei para um assessor e falei assim, eu tô com um problema do profissional, consegue atender, etc. Ele foi lá, atendeu, resolveu numa coisa de meia hora, a gente estava no mesmo lugar ainda, ele falou assim, olha, eu já estou encaminhado na minha solução. Então eu acho que é isso, assim, a gente ter sensibilidade, óbvio que a gente não consegue, eu não consigo fazer isso com 100 mil, mas pelo menos o que chega, a gente resolver não cumprir tabela, eu acho que esse é o grande diferencial da gestão que dá certo e a gestão que não dá. Quem cumpre tabela,
a chance de ser mais do mesmo é muito grande. Né? Agora, quem cria, atinge expectativa, né? Quem cria uma relação com valor, né? E aí valor não preço, né? Valor mesmo, de valioso, eu acho que a gente tem um diferencial. A gente precisa criar. Rafael, e assim, é bom... Essa mudança Exato. de olhar, forma, de olhar, forma. de gestão. Porque bem que você falou, por muito tempo a gente teve uma relação com o Crefito, eu falo como fisioterapeuta agora, de só a fiscalização que vem para punir de alguma forma, ou que vem para te penalizar de alguma forma, e de repente você nem sabia que você estava cometendo aquele erro, sabe, assim, aquele deslize ou algo do tipo, mas peraí, mas por que então não me informaram antes? Ou por que quando eu não fui lá, né, tirar o meu Crefito, alguém não me deu, sei lá, olha, você tem direito a isso, é assim que funciona, vem por aqui, se você for por essa área você tem esse respaldo, se você for por essa área você tem esse outro respaldo, e agora estão me cobrando de algo que talvez eu nem soubesse. E vocês estão mudando isso, estão buscando mudar esse formato para algo que, não, nós estamos sim para fiscalizar, porque a gente tem que manter a qualidade do que é o serviço prestado pela profissão, né? E até por questões éticas e tudo mais, óbvio, mas de trazer mais para perto, de prevenir esses problemas, de atuar nessa educação, nessa informação, de uma forma ativa mesmo, de aproximar das pessoas. Eu acho que isso, sem dúvida, daqui a uns anos vai fazer muita diferença. É o que você falou, não é do dia para a noite. Sim. Mas que vai fazer realmente diferença. Mas acho que só o fato também de colocar o Rafael, que é um cara jovem também, que tem esse olhar, acho que já mostra muito isso, né? É um processo de mudança. E é verdade isso que você está falando, né? Até o pessoal de casa saber também, né? Porque é muito, né? Quando fala é bonito, mas assim, até quando eu te escrevi para falar do Acredcast, eles responderam no mesmo dia, e tipo, se colocaram super aberto lá. Então, é um pouco essa aproximação mesmo, né? É o que eu tô falando, acho que cabe nós, clínicas, os fisioterapeutas também, buscar essa proximidade com o Crefito, né? Porque não adianta vocês abrirem as portas e o pessoal não chegar lá, né? Não ir até lá. Que bom. Feliz também em saber que é um novo olhar aí. E eu acho que a gente tem que estar... não adianta também abrir, colocar as cadeiras e esperar o público vir, né? O que você vai oferecer? Né? Vai ter um valor agregado naquela relação? Hoje, por exemplo, nós estamos iniciando, provavelmente segundo semestre, nós já iniciamos isso. Todos os egressos, né? O aluno que se torna fisioterapeuta, hoje, por exemplo, ele pega a carteira funcional dele, não é com um funcionário do conselho, é com alguém da gestão. Para dizer assim, olha, fisioterapia, terapia ocupacional é isso, toma essa cartilha, toma isso, toma isso, toma isso. Isso já... vamos... Para ter essa conexão, né? E nós estamos criando a jornada do profissional, que é ele passar pelos elementos cruciais. Então, compliance, né? Gestão. Vai abrir o quê? Vai abrir um consultório, vai abrir uma clínica, vai atender domiciliar? Então, você precisa disso, né? Você tem que fazer a gestão dessa forma. Então, é criar uma jornada para que ele tenha no conselho um apoio, né? Eu acho que, assim, fazer a fiscalização do modelo que era feito e que alguns conselhos ainda insistem em fazer, isso não resolve o problema. Nunca resolveu, por que vai resolver agora? Né? Até porque nós temos 100 mil profissionais, né? Devemos estar chegando na casa dos 20 mil serviços para um contingente de 40, mais ou menos, aproximadamente, fiscais para o Estado. Não existe. Você não tem cobertura fiscalizatória assim. Né? Então, você precisa ter formas de trazer essas pessoas, criar de fato uma comunidade, uma área em que fisioterapeutas se sintam seguros para tirar dúvida, para melhorar. A nossa régua tem que ser um pouco mais elevada, né? Eu digo que não adianta 1% da fisioterapia estar lá em cima e 99% não está. A gente precisa elevar a base, né? Porque quando a gente eleva a base, a gente tem reconhecimento de operadora de saúde, de sociedade, de serviço público, por aí vai. E eleva todo, né? Também. Eleva o todo. E a profissão sobe, né? Sim. Rafael, se você pudesse dar conselho para um fisioterapeuta que está indo lá tirar o Crefito nesse momento e que vai começar a jornada profissional dele, o que você diria? Estude gestão. Né? Eu acho que a gestão do cuidado e a gestão administrativa, né? Porque eu acho que você acelera muito a carreira, né? Acelera muito a carreira. Eu abri a minha empresa com 22, né? Estou com 32 agora, a gente faz 10 anos, acho que está chegando até, acho que é dia 16, ou já passou dia 16, ó. E óbvio, né? Você tem os perrengues, igual o Felipe trouxe, mas vale a pena, né? Porque também a gente precisa passar pelo processo doloroso para amadurecer, né? E isso faz parte. Então eu acho que estudar a gestão,
Tem muito conteúdo, tem muita coisa disponível. Internet hoje também, muito, né? É um muito. lugar muito É só fértil. identificar o problema e buscar a metodologia ideal. Eu acho que esse, né, porque você já é um bom profissional, você já se formou como fisioterapeuta, você tem um leque para buscar. Mas sem gestão, dificilmente isso fica qualificado. Não dá para aceitar tudo que vem. Tem que buscar aquilo que faz sentido para você também como pessoa, né? Afinal, a gente vai passar uma boa parte da nossa profissão, da nossa vida, através da profissão, né? Sendo fisioterapeuta. Né? Às vezes até em casa a gente acaba sendo... Em todo Então, lugar vocês todo são, lugar, né? Porque- todo lugar. Eu menos agora, né? Porque... Até para coisas que as pessoas nem sabem que fisioterapeuta não faz, assim. De repente, você é da área da saúde, você pode cobrir um território muito grande com família, né? Com tios, com amigos, todo né? mundo. Mas é isso. Eu acho que é focar na gestão e se desenvolver. É isso. E um recado do Crefito. Como representante, eu sei que, né, você representa um conselho, representa muita gente que está junto com você fazendo esse trabalho, mas um recado dessa gestão que você representa. Eu acho que aí seriam dois. O primeiro, estudo de gestão também. Gestão no todo, né? Mas o segundo, eu acho que conte com o conselho e também cobre do conselho, né? Eu acho que a gente também, quando a gente está na gestão, é fácil a gente fazer falas românticas, né? Dizendo, olha, tá muito legal, tá muito bom, tem projeto, etc. Mas a gente também precisa ser cobrado, porque no sentido de cobrar dizendo assim, olha, tá acontecendo isso aqui, eu preciso da ajuda. Porque a gente precisa identificar os problemas reais, né? Então, estude gestão, né? Tenha na gestão, né, o seu amparo para se desenvolver e cobre do conselho também que acompanhe se modernize, né, em conjunto com a fisioterapia. É óbvio que o conselho dificilmente acompanha o mercado, porque o mercado é muito veloz. Né? Mas minimamente você tem que estar ali consultando, se organizando, né? Senão a gente fica muito distante. Né? Mas eu acho que é isso, estudar gestão e aproximar, cobrar do conselho. Gestão, né? Fala bastante de gestão, Perfeito. né? É muito importante mesmo E a isso. gente fez propaganda, mas fica a dica pro pessoal aí do Empretec, porque realmente É é um muito bom. divisor de águas, É um né? divisor de águas. E você tem uma página também que você fala bastante de gestão, né? Um dos projetos que nós temos é o negócio fisioterapia, né? Negócio de fisioterapia, que Isso. é o justamente negócio de fisioterapia. Legal. E é justamente, o nome ele é justamente para ser provocativo, né? Porque o negócio de fisioterapia ele vem ali em 2015, 2016, né? Mas é para que entendam que fisioterapia também é negócio. Né? Não é negócio a qualquer custo. Eu vou te falar Mas que negócio. é o ponto esse que eu sinto muito, né? Eu não sou fisioterapeuta, mas, né, convivo com vários. A alma já é de fisioterapia. É um pouco. Mas vou te falar uma coisa mais engraçada, assim. Como o fisioterapeuta tem muito essa dificuldade de entender que sim, é um negócio. De vender o seu serviço. Sim, né? você vai Seu ter que produto. falar de Nossa, valor. isso Sim, dói. é importante Dói na alma você- do fisioterapeuta, Dói parece. muito, né, cara? Tipo Parece assim, que a gente tá fazendo alguma coisa errada. às vezes assim, mas não tem condição, não sei o que lá. Cara, tipo, se a pessoa te procura, é que ela quer o seu serviço, né? Você tem que preocupar o que você dá o seu melhor ali da outra ponta, óbvio que tem um custo disso, né? Porque a impressão que eu tenho, às vezes, é que eles têm dificuldade de falar sobre valor, falar sobre custo de hora, né? Porque acho que é muito da profissão em si, e precisa mudar muito isso. Nós somos muito Precisa. assistencialistas. Assistencialista, né? É. Mas é um negócio isso também, né? A gente tem eu sempre brinco que fisioterapeuta não é monge, né? Com todo respeito aos monges fisioterapeutas também, obviamente, mas assim, a gente precisa saber precificar, a gente precisa saber... Então, por isso que eu tenho que ter uma estrutura de custo. Não dá para eu sair da Zona Leste e atender um paciente lá na Zona Sul, né? Eu preciso ter a organização do quanto que eu estou gastando nisso. E é aquilo, eu acho que quem se coloca... Até a gente tem que aprender a cobrar, até para dizer, por exemplo, uma operadora de saúde, olha, eu estou te economizando tanto, então você precisa me devolver isso. Porque operadora, você tem... Hoje as operadoras, o pessoal critica muito, etc. Eu falo assim, vamos fazer uma reflexão diferente. Quem coloca paciente na tua clínica não é a operadora? Então a operadora é teu cliente. Perfeito. Você tem os pacientes dela, mas ela é seu cliente. Então o que você está fazendo para agregar valor nessa relação com o seu cliente? Né? Então eu acho que essa é a grande questão. Então assim, você quer ganhar mais? Né? Então se esforça para entender o quanto de valor agregado você está colocando naquele preço e cobre o preço. É óbvio, fazer um atendimento para quem não pode pagar, etc. É óbvio, você tem inclusive o serviço público que precisa ser potencializado para absorver isso, e você tem o trabalho de quem faz, né, voluntariado, etc. Mas o que a gente precisa fazer é ter essa coragem de entender que ser fisioterapeuta
sobretudo, é ser a sua profissão, né? E você vive da sua profissão, né? Então, eu acho que a gente precisa justamente virar essa chave, né? Sair do assistencial, como a Natália colocou, e ter a questão da gestão da carreira. Então, Essa profissão, né? para eu pegar meu carro e ir atender na casa de alguém, eu pago isso. Pago a gasolina, pago a parcela, eu paguei o carro. É um custo. Então, esse custo ele precisa ser retornado com uma margem de lucro para eu ter a minha sobrevivência. Então, eu acho que não é ser radical, né? Perfeito. Mas é jogar limpo com a realidade, com a vida. Né? Uma Falar relação sobre justa e saudável. coerente. Isso. Né? Mas é uma dificuldade um pouco, né? Eu sempre me falo, eu sou de uma família de comerciantes, empresários. Eu sou a primeira pessoa da área da saúde na minha família também. Então, quando você começou a contar um pouco da tua história aí, e foi uma coisa que eu sofri muito, porque eu acho que até quem vai mais para neuro, quem veio de uma formação que veio de um sistema público de saúde, a gente já sai respirando esse assistencialismo, assim, a gente tem muita vergonha de precificar o nosso trabalho. Sei lá, batalhar por um salário diferente, por uma remuneração diferente, por um cargo diferente. E demora muito pra gente entender. Na verdade, a gente só entende quando a gente começa a romper essa barreira do eu tô tão mais cansado do que eu consigo produzir, do que isso está me retornando, que isso é insustentável. Então, aí que você para olhar e fala assim, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E eu ouvia sempre, desde sempre, né? Do meu pai, da minha mãe, da família, do meu chefe na época. Olha, não é assim, né? Isso é um serviço, isso é um produto. Mas demora um pouco mesmo pra gente entender. Eu acho que bom que cada vez mais a gente ouve fisioterapeutas falando sobre isso, mostrando essa outra vertente. Fiquei realmente muito feliz quando eu vi a tua página falando sobre isso e saber que uma pessoa que está representando o nosso conselho fala sobre isso. Porque é uma fraqueza nossa, né? Da nossa área, que ela não precisa ser. É só uma questão de acesso à informação, talvez. Acesso à informação. E ter a informação, né? E a gente tem muita experiência exitosa, né, de fisioterapeutas gestores. A gente tem que pegar aquilo e também colocar como norte, né? Essas pessoas que chegaram, né? Como vocês aqui, por exemplo. É porque, no fundo, né, a gente estava falando isso um pouco mais cedo também, assim, que muitos dos fisioterapeutas, o sonho da profissão é abrir uma clínica. Então, assim, já se prepara no processo. Porque não adianta se preparar só lá na frente, né? Vai se preparando ao longo do processo. Mas são poucos que entendem que isso é um plano de negócio. Tipo assim, você não é só abrir uma clínica, não é só você abrir uma porta e começar a atender. É o mais fácil. Abrir é o mais fácil. Exato, porque operacionalizar isso, você vai saber fazer. Os seus atendimentos você já sabe realizar, mas montar um plano de negócio para conseguir colocar isso em prática é que você não sabe fazer ainda. Que é o mais importante nesse momento, né? E as pessoas acham que não, que é só abrir um espaço ali, começar a atender e que as coisas naturalmente vão acontecer. Eventualmente elas acontecem, mas é porque talvez instintivamente a pessoa esteja fazendo aquilo que é necessário. Mas na maioria das vezes você precisa dar um passo atrás e olhar para aquilo como um plano de negócio mesmo. Né? E muitas vezes, assim, o fisioterapeuta ele tem um trabalho muito físico, né? Também. E querendo ou não, é isso. A idade, em algum momento, vai bater também essa parte física, né? Então, é importante também você ter uma construção de carreira já planejando isso lá na frente, né? E a gestão ela é tão importante. Vejam o caso de vocês, por exemplo. Vocês começaram numa sala. Assim. Hoje vocês estão no espaço de 3.000 metros quadrados quase. Né? Quando vocês estavam numa sala, vocês não conseguiam promover o que vocês promovem para o tanto de pessoas que vocês fazem hoje. Então, quando a gente pensa, eu quero fazer o bem para o mundo, ótimo. Então, faça a gestão, porque você vai precisar escalar o seu modelo de negócio, seja ele qual for, para atingir mais pessoas. Então, você não consegue escalar sem ter um modelo de negócio escalável. Essa é a grande dificuldade. Existem bons fisioterapeutas trabalhando da mesma forma de 20, 30 anos atrás e a sociedade não tendo acesso a eles porque não tem agenda. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. A gestão é isso. E você tocou num ponto, né? Você falou dos 13 anos que a gente está aqui nesse espaço, mas é justamente isso. Acreditando, ele começou num espaço pequenininho, né? Só que o processo, né? E a gente também foi aprendendo e se desenvolvendo e crescendo junto com a empresa, né? Então, é isso. Às vezes as pessoas também, né? Nossa, imaginam um mundo ideal, mas às vezes o feito é melhor que o perfeito. Começa, né? Vai se desenvolvendo ao longo do processo, que o processo ele ensina também, né? Ele te mostra também, né? E é isso. A gente, né? Se lá atrás, que quando a gente iniciou o Acreditando, estivéssemos já num prédio desse tamanho, a gente não estaria aqui hoje porque a gente não conseguiria
dar segmento e tocar isso, né? Então, é uma construção, né? Acho que a carreira é uma construção, a profissão é uma construção, né? E, de novo, estuda em gestão, porque você vai precisar isso, se não agora, você está saindo da faculdade, né? Mas logo mais vai bater na sua porta. então, porque é o core da profissão, né? Um pouco isso também do fisioterapeuta, né? E nada começa grande, né? Começa sempre pequenininho, né? E a gente cresce. Uhum. E é difícil o processo às vezes, né? Mas é bom no final, né? A gente chega lá, pensa daqui pra trás, fala, ainda bem que eu cumpri essa jornada, né? Que quando você olhar pra trás, né? Assim, você fala, cara... Daqui a uns 10 anos, quando você olhar pra trás pra fisioterapia, pro cenário da fisioterapia, como você espera que esteja? Não sei se eu estarei, né, assim, envolvido, né? Acho difícil você sair, viu, Rafael? Mas eu quero ir pro meu sítio, né? Mas calma, você tem que não, mas é muito... 60, pô. Nossa, Você tá com 30, já tá com 32. 42. Não, Rafael, mas eu já tô nessa vida aí há muito tempo, hein? Não, você tem muita coisa pra fazer na fisioterapia ainda. Não, mas é óbvio que eu vou estar sempre à disposição, porque eu gosto, né? Eu acho que um dos motivos que eu fui abrir empresa, que eu fui no banco e pedi crédito como fisioterapeuta. Aí eu recebi um crédito menor. Eu fui no mesmo banco, e aí eu tinha um CNPJ aberto, eu recebi um crédito maior. Eu falei, nossa, caramba, né? Então, por que fisioterapeuta é a mesma pessoa? Mas eu me coloquei como fisioterapeuta, eu recebi menos. Então, eu gosto de ser fisioterapeuta. Onde eu vou, eu falo que eu sou fisioterapeuta, por mais que eu tenha N ocupações, né? Mas eu acho que a profissão, ela vem crescendo, isso é inevitável. O fisioterapeuta hoje, ele é um profissional imprescindível na sociedade, né? Muitos negócios são criados sem dependência de nenhuma outra estrutura de terceiros, né? Ele monta o consultório dele, ele atende o paciente dele e ele se desenvolve, né? É óbvio que com o tempo vai amadurecendo e trazendo as parcerias, mas nós temos muito fisioterapeuta abrindo porta e recebendo cliente. Então, assim, no serviço público também, eu acho que nós temos muitos secretários de saúde fisioterapeutas, muitos chefes de serviço fisioterapeutas, né? Então, a gente vem evoluindo. Eu acho que a profissão, ela tem muito o que entregar. Acho que nós vamos estar num número daqui a 10 anos bem maior do que nós temos hoje, né? Principalmente porque nós estamos aumentando o número de egressos. Mas eu espero, assim... sobretudo porque no judiciário, em todas as instâncias, nós já temos garantido direitos, né, prerrogativas. Eu espero uma profissão que entenda o seu direito, o seu dever também, né? Eu acho que eu daqui a 10 anos, uma profissão um pouco mais madura no sentido de entender como que o seu fazer, ele se desenrola, né? Então, gestão administrativa, prática baseada em evidência, legislação, a gente evoluir enquanto fisioterapeuta nesse sentido. Eu acho que daqui a 10 anos, se em 10 anos acontecer, tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. Rafael, eu tenho uma última pergunta e você não vai ficar bravo comigo, tá? Vamos lá. Vou fazer a pergunta que todo fisioterapeuta faz. Pra gente, nos bastidores, tudo. O que é feito com a anuidade que eu pago pro Crefito? Me convidaram para um podcast que é Crefito 3, cadê meu dinheiro, alguma coisa. Ou Crefito, cadê meu dinheiro? Eu vou, vai ser muito legal. Porque a gente tá recebendo o presidente do Crefito, né? Então ninguém melhor que ele faz para responder isso. Eu acho que o podcast ele tem um acesso de transparência melhor que tudo, né? Mas na verdade assim, então o conselho, a arrecadação dele, né, o que ele funciona é com as anuidades, né? Aí você tem a de pessoa física e as clínicas, elas têm a de pessoa jurídica. Parentes, nós somos contra a anuidade de pessoa jurídica, já fizemos um requerimento para isentar as empresas de pagarem ao Conselho Federal, que é quem define. Tudo que for relacionado à anuidade, quem define é o Conselho Federal. 20% de tudo que se arrecada vai para o Conselho Federal, né? E o custo maior que o Conselho tem é de recursos humanos. Por que não parece? Mas o Conselho ele tem, o Crefito 3 aqui, tem em média aí uns 140 funcionários. Então você tem um salário, uma carga, né, de recursos humanos bem alto. Falta ainda, né? Eles trabalham, às vezes o pessoal fala, não, o funcionário público não trabalha bem, trabalha muito bem, o pessoal no conselho dá duro. Então você tem aí 50% do orçamento destinado para isso, e o restante desse orçamento a gente sempre coloca em projetos. Né? Então, projetos de, por exemplo, visitar esses profissionais, comprar
essas unidades, essas sedes que hoje nós estamos fazendo. A gente está com uma expansão administrativa do Conselho. Então, é mais relacionado a isso. Normalmente, todo ano, o CREFITO 3 ele faz superávit já há décadas, né? Então, porque arrecada mais do que se gasta. Não é bom, assim, é óbvio, superávit é legal, mas para um órgão que tem que atingir a sociedade, ele precisa ter projetos para utilizar esse recurso, porque dinheiro público não tem que ficar no cofre, tem que ser devolvido para a sociedade, é o que a gente sempre tenta fazer, né? Mas é muito difícil, assim, é um problema, é um problema bom, né, parece, né? É muito difícil você... Tem mais do que mas que bom, né? uso. E aí a gente não aumenta tanto o RH porque é custo recorrente, né? Mas a gente investe muito em projetos, como, por exemplo, você trazer... nós temos uma empresa que está refazendo toda a parte do site do Conselho, porque não é simplesmente um site. É uma área de emissão de boleto, então tem uma área financeira, tem uma área de toda a documentação. Então a gente licitou uma empresa, então isso é caro, né? Então você paga por isso. Então é tentar fazer da anuidade também recursos para o profissional poder utilizar. E todos esses projetos que você acabou de falar, de tudo alguns tem deles, custo. Que tudo tem custo. Não, exato, 140 funcionários também não é uma máquina grande para trabalhar. Né? E você sabe que assim, a gente tem que... A gestão pública, a gente tem um imposto de fundo como financiador, né? E a gente sempre tem que cobrar da gestão pública que invista o recurso, né? Porque imposto, é óbvio que existem impostos que a gente fala assim, pô, mas por que eu pago esse imposto, né? Mas a gente tem que sempre reverter. Fala assim, pô, se o imposto existe, nós temos que fazer que tenha bom uso. Nós temos que fazer que esse dinheiro que é pago, ele seja aplicado, né? Eu acho que a gente acaba arrecadando demais. É uma coisa que eu, como presidente do regional, não posso fazer nada, né? Porque é só relatórios técnicos e fazer solicitação para o federal. Mas eu acho que é importante você ter um sistema. Muitas das vezes a gente até fala, né? O conselho, né? CREFITO ou os outros, né? Não deveria existir, etc. Eu sempre pergunto para o profissional, mas você queria ser fiscalizado pelo Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem? É bom você ter um conselho próprio. Sim, até você precisar. Para né? se regular. E quando você precisa, você fala, nossa, que bom que tem o CREFITO. A gente tem várias, por exemplo, centenas de notificações, ações judiciais vitoriosas nesses 2 anos, justamente porque você tem um corpo jurídico de qualidade, e isso custa. Né? Então é dentro desse sentido, né, que a gente você tem a arrecadação e você tem que fazer a aplicação. Essa administração contábil do Conselho é muito fácil fazer, né, porque já tem toda a estrutura, né, administrativa lá. Não, mas eu te perguntei mais de brincadeira, assim, porque... Não, mas eu gosto dessas perguntas que a gente tem que quebrar o paradigma, né? Exato, e era justamente essa, assim. Esse paradigma é um dos boletos no começo do ano para que abrir a um gente pouco sofre, disso. né? Mas, cara, tipo, é isso. É o seu PVA, conselho que te dá o conselho. suporte de tudo, né? Se o fisioterapeuta ele precisar de um suporte jurídico, um suporte, sei lá, qualquer tipo de suporte... É possível a gente encontra o conselho? Claro. Ele é aberto a isso? Até para entender um pouco mais sobre isso. Mesma coisa, vai lá no chamado, abre um chamado e fala, olha, eu estou com esse problema, e a gente faz o direcionamento para umas das comissões ou para o próprio jurídico. O nosso procurador-chefe ele sempre está à disposição para... ainda mais agora, por exemplo, regulou Botox. O fisioterapeuta atuar com toxina botulínica. Então, está surgindo várias dúvidas. Então, a nossa Câmara Técnica de Neurofuncional, de Dermatofuncional, ela acolhe esses problemas, né? Nosso jurídico também. Essas dúvidas técnicas, por exemplo, tem muito, né? Necessidade de parecer técnico. Exato. Então, tem um trabalho muito profundo nessa questão de entendimento de norma, enfim, que a gente sempre faz, né? Até agora nós estamos num momento que está regulando muito essa questão próxima de insumo, de medicamento, etc., e muitos laboratórios estão com dúvidas. Pode vender para fisioterapeuta? Não pode? Então a gente faz reunião com os laboratórios, né? Justamente para explicar para eles, olha, a norma é essa, pode, não pode, é isso, né? Então é importante essa presença do conselho, de novo, na realidade do profissional. Né? O que é a realidade? É essa? Então vamos discutir isso. Perfeito. Você, fisioterapeuta, acompanha o seu conselho, que na verdade eu acho que falta muito esse outro lado mesmo, assim, sabe? É muito fácil você bater só porque eles estão lá, mas não. Chega próximo, você vai ver que é aberto, que tem suporte, que precisa. Só que é uma via de mão dupla, né? Dos 2 lados também, né? É trabalhar junto, eu acho que os nossos problemas são genéricos, né? Assim, todo mundo convive com os mesmos problemas, por que a gente vai tentar resolver sozinho, né? Vamos resolver junto. Faz todo sentido.
Bom, muito obrigada, Rafael, por vir aqui, por compartilhar com a gente, dividir seu tempo, trazer esse bocado de informações para quem está ouvindo a gente, né? E nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história e de como você chegou. Na verdade, você chegou onde está justamente por querer conhecer mais do conselho e querer brigar junto pelas mesmas coisas e fazer acontecer. Então, parabéns também pelo seu trabalho, por tudo que você desenvolveu até aqui e segue desenvolvendo. E que a gente possa, cada vez mais, fisioterapeutas e clínicas, estarmos próximos para realmente fazer a diferença para a nossa categoria, para a nossa profissão e para o mundo, em especial da reabilitação, que é o que a gente ama fazer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço ao Alexandre por ter me apresentado toda a clínica aí, muito legal. Parabéns para vocês. Acho que esse estilo de comunidade, de trazer o usuário, estar sentado na família, estar sentado no usuário, é muito legal, né? Então, parabéns, eu me sinto honrado de estar aqui, porque eu sempre digo que as boas ideias, elas precisam ter lugar no mundo, né? Então, a gente precisa encontrar esses lugares, né? Pode ser no conselho, pode ser aqui, pode ser no podcast, né? Então, que bom que a gente se encontrou hoje, né? E pôde fazer essa conexão juntos. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, viu, Rafael? Pra gente é uma felicidade mesmo, assim, saber que é isso. Por 13 anos é a primeira vez que o Crefito vem aqui. E que bom que você veio, que foi um cara aberto. E a gente olha, né, essa nova gestão, esse novo olhar, acho, comunidade, né, de fisioterapia também. A gente vê com muitos bons olhos mesmo e conta, né, com a gente também, né? E a gente vai contar com vocês, né? A gente vai cobrar lá, viu? Abrir chamado lá no site, viu? Mas brincadeira-chave. Obrigado mesmo. Deixa uma mensagem, né? Fala pro Rafael que a gente tá bem chamado. Brincadeira. Obrigado. E finalizamos mais um Acredcast. Para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no nosso YouTube Brasil /Acreditando Brasil. Só clicar no sininho das notificações. E é isso, até o próximo episódio. Valeu. Compartilha com todos os fisioterapeutas. Compartilha, aí, não curte, esquece. Exato. Você que é fisioterapeuta. Terapeuta ocupacional, compartilha. Já compartilha com o seu grupo aí de fisioterapeutas também. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.